Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama Wolf Like Me. Wolf Like Me, da banda TV on the Radio, né? Wolf Like Me quer dizer lobo como eu, ou um lobo como eu, né? Eu acho que fica melhor falar assim. E essa banda TV on the Radio, essa banda e essa música eu só conheço graças a um filme, né? É um filme de 2006, se eu não me engano, que o nome do filme é Never Back Down. Aqui em português ficou com outro nome, eu esqueci o nome em português, né? Não é algo como Não Retroceda, né? Que a tradução literal de Never Back Down é isso, né? Não dê pra trás, né? Não retroceda, não é bem não existe. Pode ser não existe, se tu quiser exagerar um pouco, né? Forçar um pouco a barra, mas é mais isso, não retroceda, né? E esse filme daí é um filme assim de... Talvez vocês tenham assistido, né? Um filme que passava assim na televisão, TV aberta mesmo, que basicamente era sobre um sujeito que ele jogava futebol americano, aí ele tomava um pau pra um cara que praticava artes marciais, e ele aprendia a lutar artes marciais, vai bater no cara no final do filme. É uma história assim, simples assim, pra entreter adolescentes, jovens adultos, né? Cheios de testosterona. Aí a trilha sonora desse filme é muito boa, né? Tem várias músicas que eu gosto bastante, algumas que eu já conhecia antes de assistir esse filme, inclusive, como por exemplo a música Face Down, né, da banda Red Jump Switch Apparatus, e também a música Under the Knife, da banda Rise Against, né? Só que essa música daqui, Wolf Like Me, eu conheci graças a esse filme, só que é uma daquelas músicas que já hoje em dia, né, eu conheci essa música em 2006, então, né? Então já faz o quê? 17 anos? Não tem como ser isso. 10 seria em 2006. 2016 seria 10 anos. 16 anos é isso? Não, é 17 mesmo, não é? Estou chocado, cara, estou chocado. Isso é absurdo. Enfim, né? E a música, ela é de 2006 mesmo, né? A não ser que o filme seja um pouco mais jovem. Se o filme talvez seja de 2008, não sei. Ou talvez eu tenha conhecido o filme quando ele era um pouco mais... Tipo, ele já era um pouco mais velho, sabe? O filme não... Porque sabe, o filme de 2006, mas eu assisti ele em 2008, por exemplo, né? Não tenho certeza, né? Mas eu já conheço essa música há bastante tempo, digamos assim, né? E ela já transcendeu o filme, né? Eu gosto muito dela, eu considero assim uma das minhas músicas favoritas também, né? Eu não saberia dizer o quão favorita, né? Se ela tá num top 10, top 20, mas definitivamente ela tá entre as minhas, sabe, 50 músicas favoritas. É uma daquelas músicas aleatórias que quase ninguém conhece, mas eu posso dizer que pra mim, no meu pódio pessoal, eu considero ela incrível, uma obra-prima melhor do que várias outras músicas muito mais populares e famosas do que ela. Mas né, vamos pra letra, né? Pelo título da música, quem me conhece sabe que eu sou um otário para essas coisas relacionadas a lobo, então a gente deve estar imaginando que eu estava praticamente predestinado a gostar dessa música, só que ela, além dela ter essa temática que eu curto, eu gosto muito dela em questão instrumental mesmo, mas a parte lírica é sensacional. Realmente, assim, cara, só tenho elogios. É uma daquelas músicas que eu não sei como que teria brecha para melhoria, né? Mas vamos lá então. A música depois da intro dela, que é bem maneira, bem foda mesmo, e bem única também, sabe? É uma música que eu não saberia dizer uma música que eu acho parecida com ela, sabe? Eu não sei nenhuma música do mundo que seja parecida com ela. Mas eu também não conheço outras músicas dessa banda, quem sabe eles têm, né? E eu não conheço. Mas é que eles é um daqueles artistas, eu não sei se alguns de vocês são que nem eu, mas sabe um daqueles artistas que algumas músicas deles são tão altas que tu não quer comparar eles com nada, além daquilo ali que tu já conhece, sabe? Tu não quer ter que fazer aquele artista competir contra ele mesmo, porque tu acha que o nível já foi estabelecido alto demais, sabe? Então é assim que eu me sinto com essa música e com essa banda, né? Mas enfim, vamos lá, né? A primeira estrofe da música começa assim, ó. Diga, diga, minha modelo, você não quer colocar suas mãos em mim, espelhar a minha doença, transferir a minha tragédia? Né? São 3 perguntas, né? E a segunda estrofe da música é assim: eu tenho uma maldição que eu não consigo me livrar. Ela surge quando o sol se põe.
Quando a lua estiver grande e redonda, eu tenho que arrebentar aquela jaula, tenho que estripar aquele peixe, né? Depois ele fala assim, só uma frase solta, mas sem dar brecha, sabe? Ele termina a segunda estrofe, fala a seguinte frase, que é o seguinte: a minha mente está em chamas, né? E depois ele vai para uma terceira estrofe daí, né? Nós poderíamos nos mandar num carro roubado, mas eu aposto que nós não chegaríamos muito longe antes que a transformação surja e a sede de sangue se acumule e eu tenha que atender a essa minha fome, digamos assim, né? E depois disso ele canta o refrão da música que diz o seguinte: a minha mente mudou a forma do meu corpo, ou o formato do meu corpo, eu vou colocar como a forma do meu corpo, né? A minha mente mudou a forma do meu corpo, mas Deus, eu gosto disso. O meu coração está pegando fogo, o meu corpo está strained. Espero que agora me faltou uma boa tradução, né? Como é que é uma tradução de strained? Tenso? Não sei se é uma boa tradução, né? O meu corpo está tenso, eu vou colocar assim, mas não sei se é assim que é o jeito mais adequado para traduzir, né? Tá, o meu coração está em chamas, o meu corpo está tenso, mas Deus, eu gosto disso, né? Então esse aqui é o refrão da música. Enfim, a letra é bem autoexplicativa, né? Ainda mais levando em consideração ao título da música, só que eu não tenho problema em levar ela bem literal, né? Como vocês sabem, eu sou apaixonado por lobos e por lobisomens, né? Então, pra mim, ouvir essa música e brisar nela de um sentido bem literal é super tranquilo. Só que eu também acho toda essa analogia com a transformação, com a maldição do lobisomem, eu também acho que ela é profunda pra tentar associar com outras coisas também, né? Mas daí, obviamente, que é uma romantização de uma romantização, digamos assim, né? É eu pegando uma história romântica já, né? Que é a maldição do lobisomem, e através de a vida inteira, né? Refletindo sobre esse conceito, né? É evidente que é de se esperar que eu consegui fazer com que dá pra te enxergar essa espécie de maldição do lobisomem e várias outras coisas, né? Não sei se isso ficou muito claro pra todo mundo, mas, né? Enfim, é isso. Aí depois ele vai pra próxima estrofe da música que ele diz o seguinte: pode cobrar de mim o seu pagamento do dia. Eu vou te transformar em como uma gentileza. Quando a lua estiver redonda e cheia, vou te ensinar truques que vão varrer a sua mente vira-lata, né? A palavra em inglês é mongrel. Mongrel seria um cão sem raça, né? Mas no português acho que a melhor expressão para falar de um cão sem raça ainda é vira-lata, né? Então, mas também, né? Eu não sei se eu teria que fazer essa justificativa aqui agora, mas talvez eu vou repetir depois também, né? É que além de ter essa letra especificamente relacionada com a transformação de um homem em lobo ou lobisomem, eu também gosto muito da escolha de palavras, sabe? Dos termos. Eu acho que ela é uma música que não decepciona, sabe? Não é não é apenas sobre querer falar sobre lobisomens nas suas letras, é conseguir compor uma obra que, em questão lírica, estrutural e também na forma como as letras são entregues, sabe? Atendem, né, esse arquétipo da maldição do lobisomem. E eu acho que essa música toda é muito bem bolada nesse sentido, sabe? Essa frase que eu adoro, sabe? Eu vou ler de novo, inclusive, né? Pode me cobrar seu pagamento do dia, eu vou te transformar como uma gentileza. Quando a luz estiver cheia e redonda, vou te ensinar truques que vão varrer a sua mente de vira-lata. Bonequinha, eu reconheço. Você é uma coisa hedionda por dentro. Se existiu alguma espécie sortuda, é você, 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 você. Aí depois ele canta a próxima parte e ele diz assim: eu sei que é estranho uma outra forma de conhecer você. Nós nunca vamos saber a não ser que nós vamos, ou a não ser que a gente siga. Então me deixe te mostrar. Eu sei que é estranho uma outra forma de vir te conhecer. Nós temos até o início da noite, aí vem a lua, então deixa eu te mostrar agora, né? Aí já entende o que vai acontecer, né? Ele vai, tá sendo dito na letra que ele vai, né, transformar a mulher no que ele é.
daí a música fica bem mais tranquila, inclusive, e ele canta, é uma bridge, mas é uma bridge que é cantada em 3 estrofes seguidas, né? Num ritmo mais lento, com um instrumental muito mais tranquilo do que normalmente ele tá no resto da música, que de modo geral uma música ela não é pesada, mas ela é uma música assim enérgica, sabe? Ela passa uma vibração alta, né? E daí, mas também é muito assim, sei lá, original o jeito que soa aos meus ouvidos, pelo menos, sabe? Enfim, aí eu gosto muito também, né? Aí a letra ele diz o seguinte assim, ó, sonhe comigo, ó sonhadora, caído no chão. Eu abro as minhas mãos e deixo com que elas se entrelacem com as suas. Me sinta me completando até o meu núcleo. Eu abro meu coração e deixo ele sangrar sobre o seu, né? Me alimentando desta febre, caído de 4, né? Literalmente assim, 4 patas, digamos assim, né? Caído de 4. Me mostre aquilo que você tem. Não, me mostre por que você está uivando. Me mostre por que você está uivando tanto assim, né? Aí depois que ele fala isso, a música volta o instrumental daí com um pouco mais ainda acelerado do que normalmente ele estava, né, na outra parte da música, e daí ele canta as últimas estrofes daí depois que o instrumental surge, né, que o vocalista dá um tempo e ele entra de novo para cantar as partes finais, que daí ele termina assim: ei, ei, minha modelo, me deixe acabar com você. Eu queimei as árvores enforcadas, não é árvores enforcadas, as árvores de enforcamento, sabe? Não, eu queimei as árvores do enforcamento deles. Então, né, burn it down there, hanging trees, né? Eu queimei as árvores de enforcamento deles. Então imagina de gente que executa lobisomens, né? Aí eu já tô querendo fazer uma leitura mais específica da narrativa, né? Mas deixa eu ler tudo de novo, então. Ei, ei, minha modelo, me deixe acabar com você. Eu queimei as árvores de enforcamento deles. Aqui está quente, 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 né? Na verdade é quente aqui, quente aqui, quente aqui, né? Hot here, hot here. Depois a próxima estrofe ele canta assim: eu tenho uma maldição que eu não consigo me livrar. Não, temos uma maldição que nós não conseguimos nos livrar. Ela surge quando o sol se põe. É uma maldição que vem com um beijo, a mordida que nos une, o presente que nos presenteia. Agora que a gente se foi de vez, com você se contorcendo embaixo do seu capuz. Aí dá pra imaginar que é uma referência a Chapeuzinho Vermelho, embora ele não fale a cor vermelha, né? Que o nome do Chapeuzinho Vermelho em inglês é Little Red Riding Hood, né? Red é vermelho mesmo e Riding Hood é capuz de esconder, digamos assim, sabe? Então é um chapeuzinho vermelho. Então, mas ele ainda assim ele falou, né? Algo se contorcendo embaixo do seu capuz, né? Porque ele fala Riding Hood. Riding não é de esconder, na verdade, a riding seria de passeio, sabe? R-I, enfim, né? Mas vocês entenderam o conceito, né? Se contorcendo embaixo do seu capuz. Diga para sua vovó e para sua mamãe também. Daí é mais uma referência a Chapeuzinho Vermelho, sabe? Só que daí, em vez dele só falar a sua vovó, ele bota a mamãe junto, sabe? Diga para sua vovó e para sua mamãe também. É verdade, é verdade, é verdade. Deixa eu ler tudo de novo, sem essa explicação, né? Que essa é a última frase da música, né? Que ele fala: agora que a gente se foi de vez, com você se contorcendo embaixo do seu capuz. Diga para sua vovó e para sua mamãe também. É verdade, é verdade, é verdade. Aí ele repete o último 1 minuto da música, é só o instrumental e o vocalista repetindo 5 vezes assim: nós estamos uivando para sempre, ou, nós estamos uivando para sempre, ou, nós estamos uivando para sempre. E daí, depois disso daí, o instrumental também fica ele que assume a parte final da música, né? O outro, digamos assim. E essa é a música, né? Wolf Like Me, da banda TV on the Radio. Eu honestamente recomendo a todos vocês que me escutaram até aqui. Eu considero uma música espetacular. Talvez não agrade a todos vocês, mas aqueles que gostarem provavelmente vão gostar muito, muito, muito. E vão se sentir gratos por terem conhecido essa música, né? Inclusive, daí, se tu gostar da música, eu vou ir mais além e te recomendar, se tu pesquisar pelo nome dessa música, Wolf Like Me, TV on the Radio, no
YouTube, logo de cara tu vai encontrar também um vídeo de uma performance ao vivo deles num programa do Letterman. E essa performance é tão incrível, tão lendária, que eles estão tocando essa música daí, só que um pouco mais acelerada, certo? Por causa da duração do passagem deles no programa. Só que, enfim, é uma nova versão, digamos, dessa música, sabe? E é completamente, assim, espetacular. É uma performance lendária, icônica, que eu já assisti várias e várias vezes ao longo da minha vida. E eu recomendo para qualquer pessoa que gostar da música original, confere depois essa versão ao vivo e vê se tu não vai curtir também. Eu acho espetacular. Né? Mas é isso aí. Essa era a parte inicial desse programa sem contexto. E agora o restante, eu confesso que eu nem sei muito bem por onde começar, sabe? Eu pretendo fazer, né, um programa sem contexto, né, que começa num lugar e termina no outro por completo. Só que eu tava querendo comentar algumas curiosidades, sabe? Simplesmente assim, umas curiosidades aleatórias, né? De coisas que eu venho guardando assim, em programas sem contexto. Só que também, como sempre, né? Eu acabo escutando assim. Eu não sei se, como sempre, é porque na verdade não é um negócio que eu escolho, tipo, que eu faço questão de ir atrás, mas é só porque são opiniões públicas em abundância, né? Que são figuras públicas que eu vejo nos podcasts, nos grandes podcasts, defendendo duas principais coisas que contradizem minha cosmologia, e isso me dá razão para elaborar mais a respeito das minhas próprias crenças, né? Que basicamente são pessoas com o viés mais materialista, né? Que muitas vezes eu estou de acordo com várias das coisas que essas pessoas falam, só que quando elas começam a extrapolar as suas crenças, as suas convicções, inclusive nos próprios discursos deles, eles também expõem assim um desconhecimento daquilo que eles querem descreditar, mas eles ainda fazem isso como se fosse, tipo assim, como se fosse... eu não sei se fosse o correto ir contra aquilo, ou como se, né, mesmo que eles não entendessem muito bem por que aquelas pessoas acreditam naquilo, ainda assim eles teriam por que ir contra. Eu sei que essa explicação, como eu não fui muito específico, deve ter sido difícil de interpretar, só que paralelamente a isso também acontece muito de eu ser exposto para visões de mundo que são, quando elas não são materialistas, elas são cristãs, né? E daí, do ponto de vista cristão, daí eu tô sendo bem assim, abrangente, né? Cristão, eu quero dizer qualquer vertente do cristianismo, né? Tanto católico, protestante, evangélico, batista, sabe? Enfim, não importa que tipo de doutrina cristã. Na verdade, eu estenderia até as religiões abrâmicas como um todo, porque eu me sinto na obrigação de fundamentar contra essas religiões como um todo. E por que tu tem que fundamentar assim? Porque daí, em primeiro lugar, vamos estabelecer algumas coisas. Isso aqui é compartilhando a minha visão cosmológica. Isso aqui não é importante para nenhuma outra pessoa que não enxergar o mundo exatamente como eu, sabe? Não é importante para nenhuma pessoa que não enxergar o mundo exatamente como eu. É simplesmente para compartilhar como que as minhas crenças foram surgindo, se estabelecendo, e mesmo quando eu ouço discursos opostos ao meu, né? Eu confesso que não é como se eu ouvisse algo novo, sabe? No sentido assim de que, do ponto de vista cristão, é mais óbvio, né? Que quase sempre é bem óbvio, porque a pessoa que não é cristão, são duas coisas que facilitam tu entender que tu não é cristão, né? Ou, em primeiro lugar, tu não é necessariamente alguém que é devoto do conhecimento universal da Bíblia, né? Que geralmente quase todo mundo que é cristão, o fervor dele está nas escrituras bíblicas, né? Ninguém que vai se dizer cristão vai desvalorizar a Bíblia, geralmente, né? Embora também tenha discussão sobre como ler, como interpretar, né? Dentro das próprias denominações cristãs diferentes, é outra razão pela qual eu nunca quis me aprofundar na Bíblia em si. Em primeiro lugar, porque eu demoraria para saber, já que eu não consigo ler os idiomas originais, né? Eu não consigo ler não sei se é aramaico, a primeira versão da Bíblia, e nem em grego, nem nada do tipo. Eu teria que ler uma versão no português ou no inglês,
e daí que são muito mais modernas, né? E no final das contas, eu não sei se o suposto aprendizado que eu tirasse dali, eu teria muito que compartilhar com os outros, porque eu acredito que minhas leituras poderiam ser controversas, polêmicas, então eu prefiro, né, reconhecer que existe um livro chamado Bíblia, reconhecer que ele tem valor histórico, inclusive filosófico, inclusive provavelmente fundamentalista, mas não reconhecer ele como uma obra absoluta, soberana, não dizer que eu não posso discordar dele, porque se eu discordar dele eu estou sendo uma espécie assim de, sabe, cometendo alguma espécie de sacrilégio, né? Então essa é a visão que eu tenho sobre a Bíblia e uma das razões pela qual eu não posso ser cristão. E a segunda, você tem que acreditar na, tipo assim, na característica de Cristo ser um Deus encarnado, sabe? Jesus, tu não pode acreditar num Jesus histórico que nem eu compreendo, que existia um ser humano que a gente identifica como Jesus de Nazaré, embora naquela época ele não fosse chamado exatamente assim, mas existia uma figura histórica que protagonizou a história que depois foi, não sei se foi mitificada ou deificada para a gente interpretar como a vida de Cristo e a morte de Cristo, né, e tudo mais. Só que eu reconhecer que esse sujeito existiu e eu aceitar que ele foi Deus encarnado são coisas bem distintas, né? Então, eu consigo enxergar esses dois fundamentos básicos, sabe? Já mostram por que eu, em primeiro lugar, não posso ser cristão, e em segundo lugar, tenho que também, tipo assim, como essas pessoas sentem que é por causa dessa convicção deles na Bíblia e em Cristo eles podem defender um monte de coisa que eu considero barbaridade, eu sou obrigado, sabe? Se eu quiser participar de uma construção de uma sociedade como eu quero, né, eu tenho que defender um mundo sendo bem específico nos pontos de divergência, tá ligado? Eu não posso omitir os meus posicionamentos, eu não posso ver gente assim. Na minha opinião, é uma supervalorização que honestamente só tem como o cara fazer se, sei lá, ele tem que ter uma visão muito diferente da realidade. Eu vou tentar explicar ainda melhor. Sendo bem específico, para mim, assim, o discurso bíblico ou de qualquer religião abraâmica, por natureza, cara, ele é supremacista porque ele descreve a necessidade de honrar um único Deus, que é o único Deus verdadeiro, e ele abomina, ele condena práticas de outras religiões na sua estrutura. Então, assim, não é sobre eu querer, assim, acabar com o cristianismo, sabe? É simplesmente eu tenho uma obrigação, assim, moral, cívica e até espiritual, porque eu não sou uma pessoa ateia, agnóstica, eu não sou materialista. Essas pautas existenciais e espirituais importam e muito para mim. Só que eu não vou pegar e vou ouvir negócios, cara, que só fazem sentido. Ah, não, mas por que tu discorda de que... Pra começar, eu já tô chamando de religião abraâmica, porque na minha visão de mundo, cara, eu nem consigo ser tão alienado a ponto de enxergar só o único jeito, cara, pra tu estar convicto, entendeu? Aí, tu ser alienado, entendeu? Aí eu vou falar com todas as letras. O único jeito de tu ser convicto que tal Deus específico de uma religião é o verdadeiro e os outros estão errados, e os outros nem deveriam ser cultuados, e as outras práticas estão erradas, é tu ser alienado. Só. Tu pode ser uma pessoa inteligente, pode ter ser uma pessoa boa, cara. Pode ter um bom caráter, mas sendo um alienado. Se tu é convicto disso daí, dizer, não, mas é uma crença que vem de dentro e biriri. Não, cara, não tem nada a ver com uma crença que vem de dentro. Tem a ver, volta pra lógica que eu falei. Eu sou uma pessoa pragmática, mas também sou uma pessoa racionalista. Tu tendo acesso à informação, tu vê que só faz sentido para as pessoas acreditarem nessas construções específicas. Quem viveu aquele período histórico. Só faz sentido reproduzir esses discursos quem viveu, esteve e andou com Jesus Cristo. Resto contrário, cara, se tu tem informação de como o mundo aconteceu, olha como eu falo religiões abrâmicas, porque eu já estou incluindo que tem 3 religiões específicas com livros sagrados diferentes que divergem
de várias coisas. Eles concordam com várias coisas, elas reconhecem sua existência, mas eles divergem até da importância de Jesus Cristo, sabe? Tipo, não que alguma deles reneguem Cristo, mas, né, ele ocupa funções diferentes dentro dessas três religiões, mas as três acreditam num Deus, só que as três discordam da forma também que tu deve honrar e rezar e agir em direção a esse Deus, a esse um Deus. Mas sabe que essas três religiões concordam? É em perseguir e destruir as religiões opostas. Aí vão dizer, não, hoje em dia ninguém mais fala esse tipo de coisa. Cara, fala, se o cara defende a supremacia religiosa da religião abrâmica, aqui no Brasil é religião cristã. Eu vou falar cristão especificamente porque é para atingir, e quando eu falo atingir, se não é que tu que tá me ouvindo, tu é cristão, pra mim não é um problema. O problema até é supremacista, entendeu? Tu defende essa ideia de que, não, me desculpa, tá na Bíblia, eu tenho que defender. Eu tô um pouco me fudendo, tá ligado? Literalmente essa expressão que eu tô usando. Aqui se tu tá me escutando, quem quer, entendeu? Ninguém precisa me ouvir, quem não tem a mente aberta, quem não quer refletir, quem não quer racionalizar sobre outros pontos de vista, não escuta. Mas agora, se tu quer escutar como é que uma outra pessoa raciocina sobre esses assuntos, eu só tô passando informação. Tem três religiões diferentes que falam do mesmo Deus, com três livros diferentes, e com, tipo assim, eles discordam, tipo, concordam e discordam, mas eles têm, sabe, é o mesmo Deus, né? Com três livros sagrados. Aqui no Brasil, por questões culturais, e que eu não vou poder explicar toda a função do colonialismo, como é que o cristianismo é a religião mais importante, né? Eu estou falando do cristianismo em todas as denominações. Tem um monte de gente que nem sabe nada da Igreja Católica, por exemplo, que historicamente foi, eu diria que a igreja mais importante, né? A versão mais importante do cristianismo foi a Igreja Católica, e a que mais influenciou a formação do mundo e difundiu o cristianismo pelo mundo deve ter sido a Igreja Católica, né? Mas não foi só ela, e no mundo recente esse protagonismo definitivamente não é na Igreja Católica, né? Aqui no Brasil então nem se fala, né? Mas enfim, mas é tudo cristianismo, né? Então, o que eu estava falando? Tá. Eu tenho muita informação histórica, antropológica de muitas religiões diferentes. E eu tenho uma diferença básica de várias outras pessoas, desde quando eu era uma criança, quando eu tive minha primeira crise existencial, e comecei a desenvolver a minha empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar dos outros. E me colocando no lugar dos outros constantemente, enxergando o amor e a paixão e a religiosidade diferente, e aí diversa, cara. Eu já falei das religiões abrâmicas e pensa em todas as outras religiões. Até aqui no Brasil tem religiões que não são abrâmicas. Tem o espiritismo, que na realidade ele também é cristão, porque ele não renega Cristo. Só que, né, a Bíblia condena o espiritismo, porque condena falar com os mortos, condena cultuar os espíritos, né? Condena o culto aos ancestrais. Então, mesmo que o espiritismo não renegue Cristo, o cristianismo renega o espiritismo, digamos assim, né? Mas... E aqui no Brasil tem as religiões de matriz africana, né? Lá no Rio Grande do Sul, sempre foi muito presente, né? As casas de batuque, as terreiras, né? Umbanda, quimbanda, os cultos diferentes. Daqui a pouco tá chegando o mês de outubro, tem as festas, né, das crianças, que aqui foi, né, o sincretismo foi feito com os santos Cosme e Damião, né? Mas são os espíritos de crianças, os Erê e Beji, né? São coisas culturais aqui da religião, das religiões de matriz afro-brasileira, né? Então, isso daí também tem culto ancestral, e também tem incorporação, e não tem Bíblia sagrada, não tem escrito sagrado. Então, assim, como é que tu consegue ser cristão e tu não condenar toda essa gente? Ou então tu condena, tá ligado? Ou então tu seja aquilo que eu espero que aconteça. Eu não me importo como é que os cristãos vão fazer, tipo assim, como é que eles vão interpretar a Bíblia, se eles vão ter, assim, uma maturidade de dizer assim, não, mesmo que a Bíblia condene certas coisas, eu acho que eu vou conseguir ir contra isso, né? Eu não sei como é que faz isso, mas o que eu mais ouço na internet é justamente cristãos, né, líderes religiosos, pastores, padres, né, e etc, até gente, enfim, muita gente diferente que fala em nome de religiões, né, abrâmicas e principalmente cristãs, defendendo justamente as pessoas seguirem a Bíblia à risca. Tudo bem tu querer seguir essa Bíblia à risca, mas daí então, provavelmente tu é um supremacista e provavelmente tu não quer me escutar, tá ligado? Provavelmente tu não quer ninguém ouvir meus papos, mas supondo que tu queira continuar me ouvindo, e agora eu vou continuar falando para todas as pessoas que querem continuar ouvindo, eu vou fundamentar bem, embasar bem o porquê que até hoje em dia ainda me considero uma pessoa incapaz de, tipo assim,
me adequar ao discurso cristão e abraâmico como um todo, porque eu sei o quantas outras coisas eu teria que condenar, tá ligado? Para fazer parte desse cristianismo, ou, né, de outra vertente de religião abrâmica, né? Então, o que eu ia dizer com a empatia que eu desenvolvi me colocando no lugar dos outros, tu começa a ver assim, bom, tem os povos xamânicos, né? Os povos de matriz indígena, né? E também todos os povos que viviam na Europa considerados bárbaros, né? E tudo mais. Os druidas também. Todo esse pessoal daí, eles tinham essas outras religiosidades, né? Os gregos também, né? Na época que eles eram considerados pagãos, digamos assim, né? Os povos helenos, né? Aí também a gente pode falar dos egípcios e do pessoal da Pérsia, né? E todos aqueles denominações específicas de impérios que existiu nessa época, né? E podemos falar também até do zoroastrismo. Zoroastrismo que surgiu antes do cristianismo e que tem ali muitos dos fundamentos que aparecem de novo no cristianismo. Essas informações antropológicas mostram que o cristianismo não é a primeira religião que surgiu no mundo, entendeu? E daí, que eu nem cheguei até a final também do lance da empatia, que tipo assim, cara, tu coloca no lugar das pessoas também, fica muito difícil tu se sentir confortável em assumir um lugar pra ter a pretensão de dizer que recebeu Deus encarnado, sabe? E daí, tipo assim, eu tô falando aqui do meu ponto de vista, tá ligado? Isso não é eu não tô falando do ponto de vista dos outros, mas do meu ponto de vista, do jeito que eu construí a minha relação com a vida, cara. Eu não consigo enxergar isso sem ser algo supremacista e racista mesmo, sabe? Assim, do jeito mais horrível da palavra, sabe? Pessoas vivas acreditarem que Deus escolheu encarnar num lugar específico, tipo, como eu falei, talvez outras pessoas que têm essa crença, não, tipo, eu não tô assim, eu não tô transformando o sentimento que as outras pessoas têm nisso naquilo que eu teria, sabe? Mas eu quero que vocês entendam dentro do meu valor como que não tem como eu ser cristão. Mas peraí, para ser cristão eu tenho que acreditar que Deus é um cara que escolheu nascer num lugar específico lá e viver uma história específica com uma gente específica. Que Deus é esse que toma partido no mundo que existia gente em tudo quanto é lugar, cara? Por que esse Deus não é chinês? Por que esse Deus não é africano? Por que ele não é americano? E quando eu digo americano, eu tô fazendo uma... Tipo assim, infelizmente, né, eu não tô chamando esse continente pelo um outro nome que não seja América, sabe? Mas os povos indígenas que viviam aqui, né, no que hoje em dia a gente chama de Brasil, o que hoje em dia a gente chama de Estados Unidos, Canadá, México e tudo mais. Por que Deus escolheu um lugar específico? E, cara, o cara que acredita na Bíblia, ou no Corão, ou no Torá, ele vai ter tudo para explicar ali nas escrituras dele, cara. Ele tem outra visão de mundo, tranquilo. Mas eu, dentro da minha visão de mundo, qualquer explicação é racista pra caralho, entendeu? Qualquer explicação que tu vai dizer, não, cara, o mundo já tava acontecendo em todos os lugares, tá ligado? O nascimento de Cristo não é não foi assim, não é tipo assim, começa a contar o mundo que nem as pessoas fazem, sabe? As pessoas começam a contar o ano 1 depois de Cristo, sabe? Isso aqui é uma coisa que a gente tá... É um revisionismo que a gente fez e reescreveu uma história. Quando eu digo a gente, não foi eu e tu, né? Foram pessoas que escolheram fazer, né? Tipo, o poder, o Estado e a igreja, que era a mesma coisa, escolheram contar o mundo dessa forma. Então a gente foi agressivamente condicionado a ser cristão, né? E eu entendo todas essas coisas, cara. E quando eu digo que eu entendo, é literalmente, eu entendo, por mais presunçoso e arrogante que possa parecer. Eu entendo, mas pra mim, eu não consigo, cara. Tipo, eu estaria cometendo uma atrocidade com os meus valores morais, tá ligado? Realmente, sabe? Eu acreditar que Deus, enquanto ser criador, tem um povo preferido, porque esse é o relato bíblico, cara. Fala que os judeus eram os escolhidos de Deus, tá ligado? Mano, tipo, como eu falei, isso só faz sentido pra quem viveu lá, tá ligado? Literalmente, as únicas pessoas que, na minha opinião, historicamente, têm, assim, razões, atestado pra ter essa relação específica com a figura de Jesus, é isso aí. É por isso que eu falei que eu não sou cristão. E com isso eu não quero dizer que a Bíblia não tem valor de sabedoria e que Jesus Cristo não é uma figura interessante de ser estudada e apreciada e admirada também. É só que não dá pra eu acreditar nele como Deus encarnado, todo-poderoso, indiscutível, inegociável, não tem nada pra falar a respeito, além de abaixar a cabeça e concordar com... dependendo dos 3 livros que tu quiser que eu escolha, tá ligado? Essas duas coisas, pra mim, não, tipo,
eu teria que ser outro ser humano, tá ligado? Literalmente. Eu teria que ser outro ser humano que enxerga o mundo de outra forma, que valoriza certas, tipo, do meu ponto de vista, entendo que pra mim é bizarríssimo. Se você consegue tentar, use a empatia pra se colocar no meu lugar, sabe? Tente se colocar no meu lugar e entendo que pra mim é bizarríssimo ver qualquer brasileiro ter essa relação com Jesus Cristo. Por eu ter essas informações sobre quem ele foi historicamente, aí vai ter assim, não, mas espera aí, tem um monte de gente que é cristão e também tem essas informações e eles ainda assim têm essa relação. Então, mas daí, eu não sei como é que é a cosmologia dentro deles para eles se sentirem confortável e se sentirem vinculados a um cara do Oriente Médio ou próximo, não sei qual seria a explicação específica, né? Mas eu não sei como é que um brasileiro, pensa assim, peraí, como é que o cara que hoje em dia é um brasileiro, a ascendência dele pode ser tanto, sei lá, ele pode ser tanto uma pessoa negra, porque tem muitos cristãos negros e tudo mais, né? Uma pessoa negra e, né, de ascendência mesmo, assim, de pessoas negras, daí não vou nem ficar explorando todo o passado histórico, mas todo mundo sabe, né? Como é que funciona a história aqui do Brasil, ou deveriam saber, né? Mas eu vou falar mais especificamente, né? Mas assim, há 2 gerações atrás, ou 3 gerações atrás, podia ser um ancestral escravizado que veio da África, sabe? Com uma outra religiosidade específica de lá, né? E se não for uma pessoa negra, ou seja, uma mestiça, né? Pode ser uma pessoa com uma ascendência que em algum momento se tornava europeia. Já tinha gente chegado aqui, sabe? No Brasil, tipo, tinha gente fazendo gerações de família no Brasil desde 1500, né? Mas agora, as gerações mais recentes pode ser de imigrantes, alguma coisa do tipo. E daí esse cara, ele tem a noção dessa ascendência dele, italiana, alemã, né? E nada disso tem a ver, sabe? Nada disso tem a ver. Se tu voltar o tempo suficiente na árvore genealógica, talvez chegue, entendeu? Se voltar, tipo assim, nossa, tá, vamos voltar então 300 anos pra trás na ancestralidade desse cara não tem nada a ver com o Oriente. Mas vamos voltar mais então. Vamos ir mais atrás. Vamos voltar 1000 anos atrás, 1500 anos atrás. Algum momento esse cara pode ter um antepassado que tem alguma coisa a ver com Jesus Cristo. Tudo bem. Aí poderia ser, mas infelizmente é um tipo de coisa que todo mundo concorda que não tem como saber, né? E além disso, vocês sabem que eu sou espiritualizado. Então pra mim, nem seria uma questão de cor de pele, nem seria uma questão de etnia, de ascendência, não seria nada nisso. O cara simplesmente, mesmo ele sendo brasileiro, ele sente que a história de Jesus Cristo é a única, verdadeira e absoluta, tá ligado? Tipo, mas realmente eu não consigo enxergar nenhuma maneira de ver o mundo assim, cara, que não seja profundamente alienada, sabe? O menor que eu posso dizer é alienada. Se o cara não é alienado, ele é pior, porque daí ele é um racista convicto, tá ligado? Ele é um racista convicto. Ele não é alienado, ele tem completa noção de tudo isso que eu falei aqui. Ele tem noção de todas a religiosidade plural que existia, ainda existe. As religiões que foram, assim, perpetuadas, foram manifestadas. Eu vou falar mais um pouco da religião de matriz africana, porque em primeiro lugar, porque eu gosto, porque eu acho bacana, mas eu acho que eu nunca mencionei especificamente, já que eu falei um pouco agora dos povos escravizados. Essa aqui é um questionamento meu, assim, que, cara, honestamente, eu me lembro que a primeira vez que eu refleti sobre isso e fiquei emocionado com essa realização, eu ainda era muito jovem, sabe? Devia ter uns 13 ou 14 anos, mas que era refletindo sobre a origem e questionando, assim, também como é que as religiões de matriz africana surgiram, né? Questionando, assim, perguntando para pessoas mais velhas e tudo mais, né? E entendendo, por exemplo, que não tem uma Bíblia, sabe, do Batuque para ensinar as pessoas, é um negócio assim. Tá, então, são pessoas que, mesmo numa situação horrível, né, que é a situação de escravizado, conseguiu manter uma religiosidade que era lá de um outro continente, é uma religiosidade que era perseguida, que teve que ser sincretizada, né? Que teve que ter o processo de vamos arrumar uma maneira de cultuar os nossos orixás, digamos assim. Eu não sei nem se né, qual era o termo original que eles estavam utilizando, mas rolou a sincretização original. Por exemplo, assim, uma das mais simples é Ogum com São Jorge, sabe? Todo esse processo de sincretismo diz que surge nesse período ainda que não podia ser cultuado abertamente, então rolava esse lance, né? Santa Bárbara com Iansã, né? E Nossa Senhora dos Navegantes com Iemanjá e etc, etc, etc. E Jesus Cristo com Oxalá,
né? Todas essas figuras, assim, rolavam esse secretismo. E daí, cara, imagina, nessa situação horrível, sabe? Situação horrível, e tu ainda dá um jeito de fazer isso perpetuar a ponto de hoje em dia, sabe, um rapaz, né, que nasceu no Rio Grande do Sul, né, um rapaz branco e tudo mais, pude ter acesso a uma religiosidade dessas que sobreviveu, sabe, e modificou, sabe? Eu tenho noção, eu falo que a religião afro-brasileira, porque se tornou algo natural, tipo, do Brasil, sabe? É uma cultura brasileira, não é mais a religião que existe, que ainda existe lá na África, não é uma religião que existe em outros lugares por aí, entendeu? Pode ter tentativas, e talvez até tenha, não sei se tem gente que já saiu do Brasil, montou uma terreira especificamente do jeito que rola aqui no Brasil, sabe? Mas devem ter, talvez, algumas poucas isoladas. Mas aqui no Brasil não, é um movimento assim cultural reconhecido, pelo menos, né? Como eu falei, eu tô levando em consideração o Rio Grande do Sul, eu não sei se aqui em Santa Catarina eu vou ver tanto assim, né? Mas lá em Porto Alegre, especificamente, que era a única cidade do Rio Grande do Sul que eu morei, terreiro e batuque nos bairros que eu morei, né? Que eram bairros periféricos, presentes e conhecidos, sempre tive tipo, não era incomum eu conhecer pessoas, sabe? Não, nunca se tornou algo incomum, nunca se tornou algo que, assim, sabe, deixou de estar, assim, de eu estar em evidência, sabe? Na minha vida pessoal e, né, e etc. Mas agora, o ponto é isso, sabe? Olha que incrível que essa religião sobreviveu, cara, numa situação assim. Um povo que está nessa situação é um povo que, se não tivesse fé, teria abandonado tudo aquilo que acreditava, vocês não acham? Mas mesmo naquele momento, eles continuavam o culto às suas origens, deram um jeito, e essas casas ainda existem, essas terreiras ainda existem, eu pude ter acesso, e daí agora, como que eu vou dizer que aquilo que eu vivi, que eu passei lá dentro, as mensagens que eu escutei nesses espaços, né, e as experiências que são xamânicas hoje em dia, sabe? Ninguém fala isso dentro da terreira, sabe? Sou eu que estou falando aqui agora, traduzindo também e explicando talvez pra gente que nunca testemunhou, sabe? Esse tipo de coisa. Que são xamânicas, sabe? Que envolve aquilo que é chamado, né, de incorporação, né? Mas é um culto ao ancestral e o culto ao espírito e uma conexão que eu entendo que veio, sabe, é ancestral, literalmente. Desde quando que isso existe na humanidade? Nossa, cara, eu não vou me atrever a dar uma data. Honestamente, eu não me atrevo a dizer quando que o culto xamânico começou. Isso que é dito como incorporação, né? E claro que hoje em dia não é exatamente como era lá atrás, mas ainda é. Ainda tem essa herança, essa raiz, sem existir um livro. É simplesmente através do culto, do contato, as pessoas aprendendo e mantendo rolando, sabe? Mantendo rolando algo que, tipo, eu não vou nem pedir desculpa, sabe? Eu acho muito bonito, eu acho lindo. E quem quer condenar esse tipo de coisa vai ter que fazer as pazes com a sua mentalidade, sabe? Eu não sei como é que tu quer interpretar isso assim, porque eu ouço essas pessoas indo nesses podcasts, sabe? Essas figuras deles, e eles condenam isso em voz alta, tá ligado? E eles condenam isso em voz alta, e tipo assim, cara, se aqueles ali... Isso aqui, ó, não é pra ser ofensivo, é pra ser assim, é pra mostrar... A minha intenção é ser assim, combativo, sabe? Porque se esses caras acham que estão falando essas atrocidades em nome de Deus, eu também, em nome de Deus, tenho que acreditar que eu tô falando algo mais verdadeiro ainda, sabe? Porque se esses caras acham que, não, porque está na minha Bíblia e o meu Deus está falando que eu tenho que condenar isso, olha, eu como uma pessoa, tipo, não tô falando, aqui não é eu como líder, sabe? É eu como só um ser humano, um cidadão, que já esteve nesses espaços, e como eu disse aqui, nem nesse exato momento eu sou religioso, sabe? Eu não sou uma pessoa religiosa nesse exato momento, mas já frequentei nesses espaços, conheci muitas pessoas religiosas, passei anos e anos frequentando, sabe? Apreciei, admirei, ouvi coisas interessantes, enfim, aprendi muito também. São espaços que eu considero sagrados também, sabe? Aí eu vou ver essa gente condenando, e só porque eles estão usando o nome de Deus para isso eu vou me sentir errado, sabe? Não, negativo, sabe? Negativo. Então eu posso falar para vocês, olha, se tu é um cristão que conseguiu me ver até agora, eu te dou parabéns, mas eu também te convido a ser um cristão que não seja um imbecil. Então, cara, seja um cristão, mas aprenda a respeitar, aprenda, tipo assim, saber, olha, não é o jeito que eu cultuo, mas é um negócio assim, cara, olha a situação que isso sobreviveu.
Tu acha que isso é errado? Tu acha que é algo errado ia perdurar nessa situação horrível dessas? Tu acha que é algo ruim ia prosperar nesse cenário que eu acabei de descrever pra vocês, cara? E, tipo assim, isso aqui não tipo, eu não citei uma fonte, mas isso aqui é uma história que tem que virar senso comum, tá ligado? É evidente que pra existir e pra ter sido preservado, sabe? Rolou esse processo assim, de manter, sabe? De estar, tipo assim, cara, a gente tá aqui num lugar terrível, longe de onde a gente nasceu, né? Isso tô falando da primeira geração, entendeu? A primeira geração, que daí deixou descendentes que mantiveram esse culto rolando. E mantiveram esse culto rolando. E era perseguido, e era mal visto. E como é que fazia pra fazer um culto, cara? Como é que tu acha que fazia pra fazer um culto nessa época? Tu acha que era fácil? Tu acha que era tranquilo? Tu acha que era ok, sabe? Os donos de escravos e até os membros brancos da sociedade que não eram donos de escravos. Tu acha que eles viam bem? Tu acha que não tinha denúncia? Tu acha que não tinha perseguição? Tu acha que não tinha punição, morte, castigo? Sabe? Então, como que isso conseguiu sobreviver, ser mantido? É evidente que, como eu falei, foi adaptado, sabe? Foi indo adiante, mas assim, ainda é uma religião com origem africana, sabe? E se tornou uma religião afro-brasileira e cultural que existe do norte ao sul, sabe? Cara, me desculpa, tipo, mas não tem nenhuma maneira de tu não ouvir esse tipo de história, tu não admirar e tu respeitar. E não tem nada a ver com tu ser religioso, cara. Não tem nada a ver com tu ser religioso, tá ligado? Não é pra te chegar lá e ir numa gira agora, sabe? Cadê meu tambor? Não é isso que eu tô falando, não. Mas assim, é só porque, cara, é assustador ainda o quanto que as pessoas se sentem confortáveis pra condenar esse tipo de coisa que, tipo assim, mano, se o cara é um alienado, ainda assim é uma merda. Mas agora, se o cara não é um alienado, ele tem noção de metade do que eu falei aqui, cara. De metade do que eu falei aqui. E ele ainda assim consegue falar contra, aí ele é muito mais horrível, tá ligado? Aí, porque eu falei, ele é um supremacista consciente, sabe? Agora, se ele é um alienado, que ele sequer se prestou a ter noção de tudo isso aqui que eu falei aqui, sabe? Se esse cara não tem noção disso, ele só condena graças a um fundamentalismo que ele já foi ensinado, sabe? Tipo, ele já foi ensinado, não, tem que cultuar, falar mal dessas coisas aí, porque, tipo assim, na Bíblia, tá ligado? Tá na Bíblia que, não pode cultuar outras divindades, até essa história aí de incorporar, receber espírito, vamos condenar, sabe? Tipo assim, cara, esse é o fundamentalismo do cara, e o cara não consegue ver a coisa na prática, sabe? Me desculpa, cara, mas daí não tem nada a ver comigo, sabe? Honestamente, não tem nada a ver comigo mesmo. Eu não tenho como, sabe, chegar perto desse tipo de coisa na minha vida. E daí eu vou aproveitar, isso, tipo, eu vou ter mais coisas pra falar, pra estabelecendo bem porque que eu não tenho a ver com, tipo, esse programa talvez seja sobre isso, sabe? Fundamentalismos pessoais, sabe? As coisas que eu utilizei como alicerce e por que essas minhas bases vão contra fundamentalismo cristão, mas também tem assim, nesse momento específico eu vou aproveitar para incluir um assunto que eu acho que também entraria nesse programa em algum momento, que eu também quero divergir de opiniões que são assim, materialistas, tipo, é que elas começam sendo como científicas, e os cientistas acabam chegando a um ponto que eles se mostram muito materialistas, até alguns que se descrevem menos materialistas, e daí tipo assim, e eles não entendem também o que na prática eles estão condenando, né? E eu tô falando especificamente disso aqui agora porque tem muito a ver também com esse processo que rola dentro de culto, né? Dentro de terreiro e tudo mais. E eu não sei se essas pessoas têm experiência com isso, se elas têm contato. Como eu tô falando aqui, eu não sei se é alienação ou é assim uma supremacia consciente de que o cara tá condenando e achando que sabe mais do que gente que tá fazendo isso há séculos aqui, né? Mas, enfim. Tem gente que quando eles estão fazendo certas afirmações materialistas sobre as experiências na vida e na Terra, e elas nem tá falando do Batuque especificamente, tá ligado? Mas assim, ó, se o cara tá negando que existem certas experiências, por exemplo assim, o cara fala que não existe vida após a morte, por exemplo. Tá bom, tu tá falando que não existe vida após a morte. E daí ele tá negando também que existe esse tipo de manifestação com espíritos desencarnados, tá ligado? Então, mesmo que ele não queira falar isso, quando ele está se propondo a advogar sobre esse tipo de defesa aí,
ele está advogando contra o que existe dentro do culto de matriz africana. Aí tudo bem tu fazer isso, e o espiritismo também entra nessa jogada também, obviamente, né? Mas o espiritismo fica ainda mais claro. É que o culto de matriz africana, eu acho que talvez as pessoas sejam ainda mais realmente ignorantes sobre o que acontece lá dentro, né? Justamente porque não tem assim, tipo, só para esclarecer, não que não existam livros falando sobre doutrina de matriz africana, até deve ter, tipo, quando eu cheguei até deve ter, não, com certeza tem, mas assim, não existe assim, sabe, pelo menos nunca vou falar de nenhum livro que, tipo, ele te ensina a ser, sabe, um batuqueiro, sabe, não existe isso, sabe, até onde eu sei não existe isso. Existe muito livro que é gente que pesquisa, estuda, mostra, sabe, origens e evidência antropológica, isso tudo mais, assim, tipo, e também gente que, e livros, assim, ditos que é pra ensinar práticas espirituais também, isso daí, evidentemente que tem, mas não é que nem assim, não existe nada perto de uma Bíblia, sabe, do batuque, algo desse tipo. Então talvez seja por isso que as pessoas têm menos ideia, tipo assim, o espiritismo mesmo que todo mundo imagina que tem a ver com contato com os mortos, porque, sei lá, acho que tá muito, não sei se tá tão explícito assim, mas acho que talvez tenha sido também pela figura do Chico Xavier e os filmes também que rolou, mas agora, então o ponto é só isso, sabe? Tem gente que eles querem fazer certas afirmações que a questão deles é só o lado científico e também é só o lado de advogar sobre o materialismo da parada. Beleza? Mas, né, como eu sou uma pessoa pragmática, tá ligado? Existem os cultos de religião de matriz africana e o que rola lá, tipo, como que se o cara tá negando a experiência espiritual, como é que ele vai descrever aquilo lá, a não ser que seja minimamente ofensivo pra quem tá fazendo o culto, tá ligado? O cara tá dizendo que não existe vida após a morte, não existe manifestação espiritual. Aí rola os eventos que rolam dentro da terreira. Como que ele vai descrever aquilo lá sem que seja, sabe, tipo, realmente invalidando a fé alheia, né? Eu já vi as pessoas tentando descrever que é o poder da sugestão, que é isso, enfim, qualquer uma dessas versões, cara, é ofensivo sim ao culto, tá ligado? É ofensivo sim ao culto, porque, tipo assim, tu tá pegando, tu tá dizendo que o que tá rolando, na verdade é há milênios, né? Mas eu vou falar só da afro-brasileira, não da que deu origem à afro-brasileira, né? Mas apenas a religião afro-brasileira está rolando, sei lá, no mínimo há 470 anos aqui no Brasil, e o fundamento por trás dela, ele não é materialista, tá ligado? O fundamento por trás dela não é por natureza, por essência, não é um fenômeno que é descrito na esfera do material. Então, né, é só isso que as pessoas têm que estar com isso na cabeça deles. Tudo bem eles negarem o que eles quiserem negar, cara. Tu pode negar aquilo que tu se sentir confortável pra negar. Mas entenda o que tu estar negando aquilo inclui junto, tá ligado? Por isso que eu tô falando, essas pessoas não querem, tipo assim, a declaração delas não é sobre isso. Mas se alguém tivesse lá pra expor isso, eles teriam que lidar com isso também. Tipo, eu não tô pedindo pra tu deixar de... não, agora começa a acreditar. Só porque eu tô te falando que no Batuque as coisas acontecem graças a manifestações espirituais. Não precisa acreditar só por causa disso. Só que entenda que, quando tu diz que não acredita, que não existe, tu também tá falando, então, que essa gente daí, sabe, não... Aí todo mundo tem seus discursos pra dizer, não, você acredita, se faz bem, tipo assim, não. Me desculpa, cara. Mas, né, quem frequenta, quem conhece, quem já foi, sabe como é que é. Então, tipo, não é tão simples assim, entendeu? Mas, né, é só por causa que eu queria aproveitar esse assunto pra elaborar isso daí também, sabe? Tudo bem as pessoas acreditarem, assim como se tu quiser acreditar na Bíblia, tu pode acreditar e quiser condenar as práticas dos outros, condena, mas seja consciente sobre o que tu tá condenando. A mesma forma, se tu quiser negar a existência de vida após a morte, de manifestação espiritual, negue. Mas entenda o que é aquilo que tu está negando. Tu está invalidando religiões que já são perseguidas também. E daí, faça as pazes com isso dentro de ti, entendeu? E é real, eu quando tô falando isso aqui não é nem... De fato eu não tô condenando, sabe? De fato eu não tô condenando mesmo. Porque é o jeito que tu acredita que a vida funciona, tá ligado? Se tu acredita que essas coisas não existem, como é que tu vai validar o culto dos outros? Não faz sentido tu validar, sabe? Não faz sentido tu validar se pra ti não existe. Como é que tu vai validar? Como é que tu vai dizer que aquilo lá é legítimo? Mas entenda o que isso quer dizer na prática, cara. Na prática. Porque quando tu propaga essas ideias, tu está... na prática, sabe? Em questão política e pragmática, o que tu tá propagando é ideias que visam
eliminar visões de mundo que não são assim, entendeu? Como eu tô falando assim, literalmente, cara, não estou condenando de fato, cara. Não estou condenando de fato. Estou provocando a reflexão, porque talvez não seja isso que a pessoa queira, sabe? Talvez não seja isso que a pessoa queira, mas talvez seja. Talvez seja exatamente isso que tu quer. Tu fala assim, não, Renan, mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero que as pessoas não acreditem em vida depois da morte, reencarnação. Assim como vocês sabem que eu sou convicto que essas coisas existem, por isso que pra mim é tão tranquilo advogar a favor, tá ligado? Pra mim é tão tranquilo advogar a favor de pautas que pra mim são reais. Assim como é tão tranquilo para as pessoas advogarem contra pautas que pra elas não são reais. Eu só tô querendo que as pessoas entendam o que isso quer dizer na prática, cara. Quando eu estou advogando que eu acredito que existam, né? Como eu falo aqui, eu nem acredito que existe. Eu sei que existe porque eu já tive experiências e tudo mais. Então, assim, eu não acho que essas coisas existem. Tenho certeza absoluta que as coisas existem. Eu sou fascinado por melhor compreender elas, sabe? Isso daí, existe muito debate ainda que eu quero participar, sabe? Mas agora, a não existência, pra mim, é uma não possibilidade, sabe? Por eu ter essa convicção acerca do que eu tô dizendo. Só que agora, eu tendo essa realização, eu sinto que é importante, ainda mais no mundo que eu vejo tantas pessoas falando o contrário, é super importante que eu fale isso aqui, sabe? De forma racional, argumentativa, lógica, sabe? Porque, mais uma vez, eu sou pragmático, sabe? Se eu estou certo e não importa se eu não tenho uma prova e não importa se as pessoas querem acreditar em mim ou não. Mas eu estou alertando as pessoas. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo já concordam comigo e já estão convencidos disso também. Assim como eu tenho certeza que muitos de vocês... Eu não tenho certeza não, na verdade. Eu não tenho certeza se pessoas materialistas me escutariam até aqui. Mas, enfim. Agora, se vocês estão me ouvindo e vocês são materialistas e falam... Não, mas eu quero defender que não existe essas coisas. Defenda, mas entenda que na prática tu tá defendendo a extinção de qualquer culto não materialista. Porque eu tô falando de questão prática, literalmente. Supondo que mais pessoas comecem a ser materialistas, menos pessoas farão parte de cultos que não são materialistas. Né? Matemática, 1 mais 1 igual a 2, sabe? E o contrário também é verdade. Quanto mais pessoas compreenderem, aceitarem a existência de forças além da esfera material, mais pessoas buscarão alguma experiência que incorpora isso também, sabe? São coisas básicas. Então é basicamente assim, em qual lado do debate político tu tá. Ou se tu quer ser como é que é mesmo? Até me faltou a expressão porque eu não uso ela, né? Eu uso mais pra zoar os outros. Caralho. Eu sei exatamente o que eu quero falar. Sabe quando sabe exatamente a expressão? É aquela famosa história na ponta da língua, né? Enfim, uma hora vai voltar aqui, né? Mas se tu não quiser te comprometer, sabe? Tu não opina. Tu fica quieto, basicamente. Tu fica quieto. Mas agora, caso contrário, se tu emite opiniões materialistas, sabe? Tu tá basicamente, né, fazendo propaganda a favor sabe, de que na prática o materialismo continue crescendo, seja soberano, digamos assim. Porque eu ainda acredito que o mundo é mais materialista do que o contrário, né? Eu já vi gente falando do contrário, mas eu não acredito. Eu, pelo menos, eu não vejo na prática as pessoas sendo assim, né? Talvez seja uma questão muito superficial na cabeça da pessoa, mas se isso não afeta o jeito que ela vive, o jeito que ela pensa mesmo, né? Não faz diferença que na abstração ela pensar, não, eu acredito no espiritual, eu acredito em Deus, tanto faz, vida após a morte, mas isso não afeta nem um pouco, nada, nem a filosofia de vida dela, nem a conduta, nem nada, então é insignificante, mas eu não tenho certeza não se mais pessoas são ou não materialistas, no sentido assim de achar que, acho que muitas pessoas têm a ideia de que se morrer acaba, ou tem medo que seja assim, por exemplo, eu posso falar assim com convicção uma frase simples, tipo, que para algumas pessoas pode parecer chocante, mas para mim não é, e eu acho que muitos de vocês já vão compreender de cara, né? Eu não tenho medo da morte, né? Quando eu digo que eu não tenho medo da morte, não quer dizer que eu vou buscar a situação que eu morra, não é nada disso. É só que, do minha compreensão cosmológica, já não faz sentido eu temer por isso, porque, para mim, o medo da morte é uma sensação que está interligada à ideia de que a morte é o fim, né? E com isso não quer dizer que eu não tenho... Eu tenho medo, por exemplo, assim, de sofrer. Acho que todo mundo
tenha medo da antecipação que pode vir antes da morte, sabe? O contexto da tua morte, por assim dizer, né? Mas agora, do ato final da morte em si, eu não tenho nenhum problema, porque, do meu ponto de vista, é simplesmente assim, uma etapa, sabe? É um ciclo que é super natural, sabe? Isso aqui pode ser mais polêmico, mas eu gosto de adicionar umas pitadas polêmicas, né? É tipo aquela história que as pessoas falam assim que filhos morrerem antes dos pais é antinatural. Eu fico assim, peraí. Não é algo que acontece naturalmente, então como pode ser antinatural? Então, tipo assim, é mais assim. Eu entendo tipo assim, o raciocínio lógico por trás da afirmação, mas agora, nós já temos evidência suficiente, e historicamente sempre teve evidência, né? Tipo assim, que a humanidade, sei lá, tá meio que mal acostumada, porque a gente, sei lá, eu não sei. Quando que as pessoas começaram a convencionar que tu vai morrendo só de acordo com a tua idade? Sei lá, é um negócio... A vida inteira eu ouço história de gente que perde filhos, por exemplo, né, de bebês, enfim. E crianças jovens, então, sei lá, eu não sei por que as pessoas ainda falam esse tipo de coisa. Como assim antinatural, sabe? Eu acho que, sei lá, não tem nada de antinatural, tá ligado? Não tem nada de antinatural. Né? A gente é que tá numa sociedade que tornou a morte uma experiência antinatural. Aham, eu não sei se eu quero falar sobre isso, eu posso falar bastante, mas é que o programa já ia ser muito complexo, né? Falando de outras coisas, do fundamentalismo cristão e também até os fundamentalismos materialistas, digamos assim. Bem, eu só vou dizer que também deve ter a ver com as duas coisas que eu estou contrariando aqui. Tanto o cristianismo cultural quanto esse materialismo cultural é que faz as pessoas terem uma relação tão ruim assim com a morte. E com isso eu não quero dizer que tu tem que adorar a morte, sabe? Ah, eu quero morrer. Não é isso, sabe? Mas assim, se a morte é natural, se a vida terrena é uma etapa, e se todo mundo que nasce um dia vai ter que morrer, as pessoas têm que ter um desapego. Eu acho que culturalmente um desapego é mais funcional. E existem exemplos, sabe? No mundo existem outras relações. E não que as pessoas não vão sofrer, não vão ter luto. Mas eu acho sim que tu pode ter uma relação diferente, sabe? Com este momento, né? Então, é simplesmente isso que eu estou sugerindo aqui. Né? Então, mas esse daqui não vai ser o foco desse exato momento. Era só para também mencionar esse assunto já que ele veio aqui à tona, né? Mas, e deixa eu ver quais outros fundamentalismos, assim, que eu posso dizer que são coisas que me fazem discordar, sabe, da doutrina por si só. Bom, tá, eu já dei um exemplo de que o cristianismo não é a primeira religião, entendeu? Religiões existiam antes e surgiram depois, né? Então, e a figura messiânica também não é a única. Eu nem vou entrar naquela ideia, sabe, do cara assim, as pessoas se atentando assim se a Bíblia é ou não é cópia de outra escritura. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, mesmo que eu tenha uma opinião de que ela é sim inspirada. Mas isso é indiferente. O ponto é, não é a única, não é que nem as pessoas tentam fazer parecer. Mas tem essa diferença mínima aqui, tem essa questão super pequena aqui sobre isso, sobre aquilo outro. Isso não é o que importa, sabe? A figura de um profeta que vem à vida, que renasce, sabe? Nascido de uma virgem, embora a própria interpretação do que é uma virgem, eu já vi várias interpretações diferentes, né? Sobre essa própria palavra, essa própria expressão, essa própria condição também, assim. Talvez nesse programa aqui eu mencione outras coisas do tipo, né? Então, assim, a não ser que a pessoa faça questão de escolher um partido, e como eu disse, só faz sentido a pessoa escolher um partido caso ele esteja inserido quando aconteceu aquilo de lá. Caso contrário, eu não sei por que a pessoa deveria, assim, não tem racionalização, e mais do que racionalização, cara, espiritualidade também, sabe? Eu acho horrível quando a pessoa faz parecer assim, não, mas não é uma questão racional, é tu sentir. Tá, e todas as outras pessoas que já tiveram contato com todas as outras coisas sagradas do mundo. Não, mas é que eles estavam cultuando o Deus certo. Se há algo bom e verdadeiro, é o meu Deus. Só que eles não sabiam. Eu acho isso um absurdo, sabe? Eu acho um absurdo, uma soberba. E é pior do que isso, de vez em quando é mais do que soberba. É uma supremacia também. Só que aqui no Brasil ainda é normal, talvez porque tem esse cristianismo cultural muito forte, está enraizado nas pessoas. Elas nem conseguem ver problema em fazer esse tipo, expressar esse tipo assim de mentalidade, né?
E daí outras coisas que eu posso mencionar. Bom, falando especificamente assim, por que eu acredito que existem espíritos desencarnados? Bom, tem tanto a ver com o que é dito assim, né, em livros espíritas, com as experiências que acontecem em casos assim de matriz africana e também, por último, uma questão racional mesmo, sabe? É aquela ideia que eu já compartilhei com vocês aqui de que eu acredito sim que existe a tua mente está fora do teu cérebro, digamos assim, sabe? Tem essa mente que supervisiona e interage com o teu cérebro. Tem essa mente que acessa também memórias, imaginação, a mente que sonha e tudo mais, né? E essa mente é o que eu compreendo também como alma, né? Como que ela, como que ela vive exatamente? Eu acredito sim que existe o processo de reencarnação. Eu não sou convicto sobre como que ele funciona, sabe? Tipo assim, as pessoas demoram tanto tempo depois de desencarnarem para voltar à vida, para falar bem especificamente, sabe? Pessoa que desencarnou hoje, qual é o limite, sabe? As pessoas reencarnam com uma frequência muito alta, sabe? Daqui a 20 anos, depois de tu ter morrido, tu já tá reencarnando. Ou é um negócio que costuma acontecer 40, 50, 60, 70 anos? Ou quem sabe agora está sendo mais rápido devido às mudanças do mundo, sabe? Quem sabe agora mais comumente as pessoas reencarnarem, voltarem à vida no mesmo século e quem sabe no passado não era assim, né? No passado não era assim que tu morresse, quem sabe tu ficasse 120, 150 anos. Tô levantando possibilidades de coisas que eu já refleti, porque como eu falei, eu não tenho uma opinião determinista ainda sobre isso. Outras pessoas podem ter, eles podem ter seus fundamentos também, eles podem ter suas convicções. Quando eu falo fundamento, eu vou deixar bem claro que fundamento já tá... Eu não sei como é que outras pessoas lidam com essa questão, mas eu posso falar abertamente que fundamento para mim não tem nada a ver com uma fonte específica, sabe? Tem gente que tem fundamentos bíblicos, fundamentos cristãos. Fundamento para mim tem a ver com estar, é algo bem estabelecido e inegociável, basicamente, né? E daí, por isso que eu defino como fundamento reencarnacionista, porque esse fundamento reencarnacionista é visto em várias doutrinas. Eu não estou me atendo a nenhuma dessas doutrinas, mas eu estou me atendo ao fundamento da reencarnação, sabe? O fato de eu ver em doutrinas diferentes apenas faz com que eu entenda que mais pessoas compreendem assim. E as religiões xamânicas, em sua maioria, são reencarnacionistas. Elas pregam a ideia do culto ao ancestral, que foi algo que o espiritismo simplesmente deu uma roupagem. E aqui eu não vou querer pegar e falar bem ou mal do espiritismo especificamente nesse momento. Ele cumpriu uma função histórica e tudo mais, e ele pegou um conceito que é muito visto em religiões não cristãs e colocou dentro do cristianismo, talvez, né? Se isso é bom, se isso é ruim, se isso é certo, se isso é errado, é um juízo de valor que não cabe a mim nesse momento, sabe? Mas agora, eu acreditando em reencarnação, sendo pragmática, minha pergunta é, seria errado, então, se na Bíblia diz que é errado? Porque na Bíblia nem está dizendo que é impossível, né? A Bíblia não diz que é impossível, então se tu é um cristão e tu nega, né? Então talvez tu não tenha entendido o que a Bíblia falou, ela disse que é errado consultar os mortos, até onde eu sei, né? Não que não exista isso, né? Então, mas, enfim, o que eu tenho para dizer é que eu não consigo compreender como que seria errado se nós podemos fazer isso, sabe? Sendo bem assim, é um raciocínio lógico, sabe? É literalmente raciocínio lógico. Na minha concepção de criador, eu não consigo conceber um criador que criou diversas coisas e a intenção deles era que a gente saiba que aquilo lá existe e se afastar, né? Ainda mais sendo nossos próprios ancestrais e mais do que isso, depois de eu já ter vivido cultos, tá ligado? Eu não tô criando essa minha raciocínio do nada. Eu tô simplesmente, depois de adulto, depois de refletindo extensivamente sobre experiências passadas, eu defini aquilo que eu passei, Então quer dizer que vários espaços, o que estava acontecendo lá comigo era me manifestando com o espírito desencarnado. E eu também acho que é possível se conectar com um espírito que sequer seja desencarnado, sabe? De um ser que nunca esteve vivo com carne e osso, mas ele ainda assim se manifesta através de um médium, né? Então, eu acredito que tem essas experiências e eu sei que muitos seres humanos ao longo da história fizeram isso com boa intenção. Eu vou ser mais específico, ser mais do que isso. Nem só sobre boa intenção e má intenção. Tem gente também que já fez esse tipo de culto com prática por má intenção também, entendeu?
Isso daí é uma bagulho que eu vou ser bem claro, bem específico, né? Eu não fico dando nomes aos bois, mas assim, todas essas práticas, além do espiritual, também eu posso definir como magia, feitiçaria, bruxaria, trabalho, não sei quais são as expressões que vocês acham mais adequado, né? E eu acredito que essas coisas existem e eu tenho as minhas próprias filosofias acerca delas, se é bom, se é ruim, né? E acredito sim que as coisas podem ser feitas para o bem, para o mal, sabe? Também não é esse juízo que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? É refletindo só sobre se essas coisas existem, elas podem, né, serem utilizadas, sabe? Elas podem ser utilizadas. Se é certo ou errado, como eu falei, são discussões que eu estou disposto a ter, né? Mas a minha opinião sobre as experiências está mais assim na esfera as coisas podem ser feitas com um propósito, com intenção, com objetivo, digamos assim, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa. Eu posso incluir também, por exemplo, substâncias psicodélicas. Entra também outro fundamentalismo cristão que eu ouço sempre e constantemente, embora eu já tenha visto o contrário. Eu vou dar um exemplo de um padre, inclusive, que ele é falecido, né? É o padre Ticão, que ele atuava em São Paulo, se eu não me engano, né? Que ele era um padre que foi o primeiro caso que eu ouvi aqui no Brasil de um padre falar abertamente, explicitamente a favor da maconha dentro de uma igreja, inclusive, né? E daí ele pode imaginar que é uma figura que causava muita polêmica, né? Muita gente ficava sensibilizado pelo lado positivo e muita gente ficava horrorizado, sabe? Então tinha os dois lados, assim, tem gente que ficava... Eu era do primeiro caso, sabe? Pra mim, de fato, é um grande passo, é um avanço enorme saber que existe pessoas assim que, independentemente de elas serem parecidas ou diferentes comigo, elas conseguem entender uma verdade que eu já entendi, sabe? E pra mim era um negócio bacana de se ver. Mas infelizmente eu sei que isso é imensa minoria, sabe? Quase sempre que um líder religioso do cristianismo é perguntado sobre substâncias psicodélicas, a postura, a conduta é negar, é ir contra, é dizer que é condenado. Alguns até citam algumas passagens, sabe? Outros nem se apegam à Bíblia. Pelo que eu sei, parece que não tem muitas passagens bíblicas sobre a condenação de várias substâncias, não tenho certeza, né? Mas eu já vi muitos padres indo mais a pro viés moralista mesmo, sabe? Dizer sobre não perder a sobriedade, sobre não se conectar com, enfim, com diversas coisas, sabe? Como eu falei, isso é fundamentalismo e tudo ok as pessoas terem esse fundamentalismo. Mas o meu é justamente o contrário, e eu sei que ele também é embasado em experiências antropológicas reais, sabe? Eu sei que os seres humanos historicamente utilizaram substâncias psicodélicas para se conectar com Deus, com o transcendental. Enfim, tem muita evidência antropológica que sustenta isso, que drogas nunca foram apenas drogas, elas não eram conhecidas com essa intenção e tinha a ideia de ser utilizado como propósito para crescer, sabe? Para se desenvolver, para se integrar, enfim, isso daí tem muita evidência. A pessoa pode não concordar comigo, mas eu sei que quando eu tô falando isso aqui, não tá vindo do nada, tá ligado? Não tá vindo tipo assim, eu quis enxergar as coisas assim, absolutamente do nada, mas é outra razão minha que fundamenta meus raciocínios. Fundamenta porque, mais uma vez, volta à lógica pragmática. Se existe, foi colocado com a intenção, Deus colocou aqui pra gente não usar, pra ser uma armadilha, falar assim, não, eu vou colocar cogumelo, eu vou colocar substâncias que fazem o DMT, né? E eu vou ir mais adiante, eu vou colocar espíritos que vão ensinar vocês a falar, a prepararem DMT, porque pra mim foi isso que aconteceu, né? Então, eu vou colocar maconha, eu vou colocar os ácidos, eu vou colocar cactos, várias dessas plantas, mas não todas, não é qualquer uma, mas várias substâncias que especificamente se comunicam com a mente humana. E outros animais também conseguem ter experiências psicodélicas, mas não é para todo mundo, para todos os animais é igual, né? Para os primatas, né, os seres humanos têm experiências muito mais potentes, sabe? Então todas essas coisas para a mente consciente e criativa é questionador. Tu fica assim, por que será? No mínimo, cara. Se tu não concorda comigo, mas tu ainda assim tá me ouvindo, reflete, no mínimo te pergunta, por que um pequeno grupo de plantas e fungos foi colocado aqui na Terra e eles têm efeitos psicoativos, eles se relacionam com os teus neurônios, com os teus neurotransmissores, permitem que tu sinta as coisas diferentes, enxergue as coisas diferentes e algumas até
te permitem viajar no sentido mais literal da palavra, sabe? No interior da tua mente, ou, né, interdimensionalmente, se vocês não se assustarem com essa expressão. Por que que isso existe? Será que é totalmente ruim, prejudicial, tóxico, viciante? Vocês acham que Deus, a força criadora, agiria dessa forma? Ele ia se dar o trabalho de programar uma seleta quantidade de plantas com essas capacidades, e isso é incapaz de ter qualquer ganho, benefício para a nossa espécie. Olha, tudo bem outras pessoas acreditarem nisso, para mim não faz o menor sentido, sabe? Quando eu tento racionalizar esse outro lado, não faz o menor sentido, é tipo totalmente, sabe, contra-intuitivo imaginar que certas plantas têm essa capacidade e a grande maioria não tem. Isso foi feito sem nenhum propósito, sem nenhuma razão, sem nenhum benefício, ou mais do que isso, para nos ferrar, sabe? A espécie humana não, a força criadora projetou algo que nos enlouquece, nos destrói, nos perturba, né? E só para deixar bem claro, isso aqui não é para incentivar as pessoas a fazer uso, e mais do que isso, tem tudo a ver com, como qualquer coisa na vida, tem a ver com o equilíbrio, com a dosagem, com a intenção, né, com o conhecimento que tem que ter acerca da substância para fazer um uso consciente, maduro e responsável daquilo, né, para não ficar nada subentendido. Mas agora, o questionamento filosófico permanece aí, sabe? Permanece aí. Então, todos esses fundamentos que fazem parte de mim, da minha cosmologia, eles cada vez mais, assim, me impedem, sabe, de qualquer possibilidade de aceitar essas lógicas, entendeu, como únicas, absolutas, sabe. E agora que eu me liguei, que eu comecei um monte de vezes o argumento que diz que graças ao fato de eu ter empatia e me colocar no lugar dos outros, eu nunca consegui enxergar a terra que eu nasci, o país que eu nasci, enfim, a cultura que eu faço parte no presente momento como a única verdadeira absoluta, tá ligado? Conforme tu entende que historicamente a humanidade sempre esteve buscando essa sabedoria e simplesmente alguns discursos prevaleceram na marra, cara. Eu vou concluir a parte contra os cristãos, assim, para reforçar aquilo que as pessoas têm, assim, memória seletiva, sabe? O cristianismo, e posso estender as outras religiões abrâmicas. Os judeus, que honestamente eu não sei, tá ligado? Eu não sei de períodos históricos que os judeus, eles estavam dominando o mundo e eles fizeram atrocidades que nem os cristãos e os muçulmanos fizeram, né? Ou em regiões específicas. Mas agora, os muçulmanos, quando tinha líderes intolerantes no poder, ele era agir com intolerância. A mesma coisa que os cristãos. Quando os líderes cristãos estavam no poder, eles mandavam fazer um monte de barbaridade. E aí é o fardo de ser as religiões mais antigas e mais representadas. Na verdade, o hinduísmo é ainda mais antigo, mas eu confesso que eu não tenho noção de nenhum genocídio praticado dentro do hinduísmo, embora também teria críticas a fazer, enfim, várias outras coisas, mas esse programa não é sobre isso, e eu também não sei, assim, não saberia te dizer de fato, de bate-pronto, que de fato o hinduísmo possa ser colocado no patamar de igualdade com as atrocidades feitas pelos cristãos. E quando eu tô falando de atrocidades, cara, desde quando começou a primeira vertente, lá pelo ano 400, mais ou menos, quando a primeira vez que a igreja falou que ser pagão era errado, digamos assim, né? Aí depois teve o período que ficou mais famosamente conhecido como caça às bruxas ali e tudo mais, mas não era necessariamente caça às bruxas, sabe? Não que as mulheres não tenham sido caçadas e perseguidas e que não tenha documentos falando que muitas e muitas mulheres especificamente foram massacradas nesse período. Mas a verdade é que, assim, qualquer figura que defendesse posicionamentos ditos como problemáticos, independentemente da postura que ele tivesse, eles iam pagar caro. Como, por exemplo, o Galileu Galilei, sabe? O Galileu Galilei, os cientistas gostam de pegar isso daí pra eles, né? A morte do Galileu Galilei tá mais a ver com minha pauta, com o meu lado, sabe? O problema do Galileu Galilei nunca foi negar a Deus, negar a Cristo, nem nada disso, sabe? Mas descrever o mundo da forma, sabe? Explorar cosmologias diferentes da aceita naquele período, independentemente de ser cristão ou não, não te protegia, sabe? Então eu tenho uma visão mais ampla da parada. Basicamente, assim, era a cultura também de usar plantas, de usar psicodélicos, de usar chá, de perseguir tudo que podia ser taxado como sobrenatural, né?
todo esse conhecimento naturalista, uma cultura xamânica que tinha sido passada adiante pela humanidade e que existe até o dia de hoje, né? A igreja não conseguiu extinguir, mas as pessoas tiveram que começar basicamente a se fazer de louca, né? E tem muitos, tipo, eu não vou conseguir apresentar toda a evidência aqui agora, mas eu falo com convicção que essas práticas continuaram populares. A questão é que os acadêmicos que queriam falar sobre esses assuntos, eles falavam através da linguagem assim, metafórica e tudo mais, né? É aquela ideia de que tu não precisa deixar de falar sobre os assuntos, tu só precisa se comunicar de um jeito que não fique claro para todo mundo, a não ser aqueles que entendam do que tu tá falando, sabe? Então, várias dessas pessoas sabiam que podia ser perigoso se expor, contrariar certos dogmas religiosos naquele momento, mas não porque eles eram cientistas maçons, eu ia dizer cientistas materialistas, né? Eles eram racionalistas, sim senhor, mas eles tinham umas visões de mundo que não eram materialistas, né? E a ideia agora, bom, talvez antes do final do programa volte mais alguma coisa especificamente que eu divirjo do cristianismo, isso me impede de me identificar com qualquer discurso fundamentalmente cristão, mas agora, me voltando aí pro materialismo, né, eu vou pegar assim, é que quando se fala de materialismo, eu posso falar de muitas coisas, né, literalmente, dá pra se falar de muitas coisas, mas eu vou me atentar mais assim, recentemente eu vi uma pessoa, mais uma vez invocando a cláusula de que a gente tem que ter, sim, materialidade para afirmar as coisas, né? Aquela frase clássica do Carl Sagan de que como é que é mesmo assim? Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, né? E daí eu vou contar de novo aquela história do dragão na garagem que atribuem ao Carl Sagan, né? Que dizem que o Carl Sagan fala que tem coisas que são como o dragão na garagem, que tipo assim, a gente não pode... o teu vizinho fala que tem um dragão na garagem, tu fala que quer ver, ele diz que o dragão é invisível. Aí tu fala que tu quer sentir o odor, o calor do bafo dele, ele diz que não dá pra sentir. Aí tu fala que tu quer ouvir, ele diz que ele não emite som. Enfim, tu fala de tudo pra conseguir ter um contato com esse ser material e ele te nega eternamente, daí ele fala sobre isso, né? E já vi gente de pessoas que basicamente agem que o mundo só pode ser movido através das evidências materiais, sabe? A gente só pode discutir, aceitar, tolerar coisas através das evidências materiais e nada que tenha esse tipo de coisa pode ser, sabe, discutido, levado a sério, etc, né? Eu já falei mais ou menos isso, mas agora eu vou reforçar meu argumento só para depois eu poder aprofundar em outros pontos específicos, né? Esse argumento todo do dragão na garagem só faz sentido se tu for materialista, né? E é muito bom deixar claro que não existia essa divisão, assim, pessoas inteligentes são materialistas, né? E não que hoje em dia ainda não tenha, mas dentro do padrão assim, acadêmico, quase todo mundo se sente assim, como é regido muito por Europa, Estados Unidos, que são países ainda mais materialistas do que o Brasil, sabe? Meio que tem esse status quo, sabe? Sem materialidade das evidências, a gente não pode falar sobre as coisas, aceitar elas, discutir elas. Só que, olha, eu posso falar com convicção, cara. Sempre teve gente aqui que não esperou ter essas provas materiais para continuar construindo seu conhecimento. E eu digo mais, vai ter certas coisas que jamais vão ter essas provas materiais, mas se tu não for capaz de assumi-las, percebê-las, ou melhor compreendê-las, mesmo através daquilo que é observável, tu vai estar fudido, tá ligado? Se tu esperar que tu vai ter uma prova, eu vou dar um exemplo assim de alma, por exemplo, aqui, sabe? Eu acabei de deixar bem claro que eu acredito que tem alma e eu acredito que tem maneiras de racionalizar esse processo e compreender e aceitar essa ideia. Mas eu não acredito que algum dia vai ter uma evidência, sabe? Talvez a nossa tecnologia avance, talvez algum dia tenha um teste, algum medidor, porque eu tô partindo do pressuposto que a matéria não tem... Que a alma não tem matéria, né? Tem gente que defende que a alma tem uma matéria, tipo, que pesa muito pouco, sabe? Tem a ideia do peso que a pessoa perde quando ela morre. Tem várias loucurinhas, assim, mas isso daí, no meu ponto de vista, no presente momento, eu diria, bom, talvez a gente não tenha um teste que comprove que exista alma, ou talvez algum dia tenha e fique ainda mais evidente, né? Mas eu tô partindo do pressuposto que talvez nunca vá ter, sabe? Digamos que a gente nunca vai ter uma comprovação que existe alma. O ponto é que tu tem que aceitar ou não aceitar essa existência, sabe? Ou tu aceita que não existe alma
Mas o que eu quero dizer alma é esse ser, essa unidade, essa essência tua que vai persistir além da matéria, sabe? Quando teu corpo morrer, essa alma vai se desvincular desse corpo, teu corpo vai apodrecer, vai ser comido pelos vermes, vai voltar para a terra, mas essa tua alma se manteve intacta. E o que vai acontecer com ela depois do desencarno, a gente ainda pode ficar discutindo aqui. Mas o ponto central da pergunta é, existe ou não existe? Entendeu? Existe ou não existe? E a tua concepção acerca disso não muda, sabe? Eu acreditar não faz com que algo que não exista surja, e eu querer que suma, ou eu negar não vai fazer que algo que exista desapareça. Eu simplesmente estou deixando de me relacionar de maneira consciente com algo que existe, ou não. Né? Então, eu acredito que na realidade existem várias dessas coisas que não vai ter essa prova material, e tu vai ter que partir daquilo que eu vou dizer assim, é o teu fundamento, sabe? Tem evidência, eu vejo muita gente falando isso, sabe? Não tem evidência nenhuma de que não tem alma. Peraí. Não tem evidência, então tu quer dizer que a humanidade historicamente é estúpida? A humanidade que a vida inteira falou sobre essas coisas. Ah, mas é que eles não entendiam do que eles estavam falando. É assim, claro, tu que entende, né? Tu que tá vivo agora tá querendo dizer o que o cara lá de antigamente sabia ou não sabia. Eles entendiam, cara, só que a cosmologia deles era diferente, assim como a minha também é, sabe? Assim como a minha também é. Eu sei muito bem o que a ciência se predispõe a explicar e o que ela consegue explicar de fato. E eu sei muito bem que tem várias das coisas que ela não explica e eu assumo que talvez ela nunca vai explicar. Se ela explicar algo que negue as minhas concepções é outra parada. Mas não tem nada dentro da ciência aí que nega essa noção de ter uma alma, porque assim, até porque sequer tem como ser reproduzido, sabe? Que espécie de teste tu pode fazer laboratorialmente que comprove que não existe alma, espírito, reencarnação? Como tu pode comprovar, sabe? Comprovar que não existe essa espécie de ser, sabe? Não existe como provar a existência ou não existência, sabe? Do jeito que a gente compreende no mundo atualmente, né? Mas eu também sei de várias outras coisas que pode ser assim. Tipo, os cientistas modernos negarem esses cientistas mais antigos é meio que a obrigação deles, né? É meio que a obrigação deles, mas eu sei que vários dos cientistas, eles não aceitavam muito as supostas, assim, modernidades e inovações. Eu já dei um exemplo específico aquele também que eu acho muito interessante, que é o do éter, né? Que é essa substância, o éter luminescente, que chamava também, que é um conceito que existe desde a Grécia Antiga, mas vários povos que não têm nada, nunca tiveram contato com os gregos também tinham a crença desse ar acima do ar normal, sabe? O ar dos deuses, ou essa essência, essa energia atmosférica que podia ser canalizada literalmente para fazer os feitiços, as magias, sabe? A palavra mana, que a gente usa até hoje em dia nos RPGs modernos, também, eu não me lembro exatamente qual é o povo que utilizava a palavra mana nesse sentido, mas é exatamente assim, sabe? O ki e tudo mais, né? Mas o éter especificamente era o ar acima dos deuses, e até a época do Tesla ainda assumia, sabe? Os cientistas faziam cálculos levando em consideração esse éter, e assumindo que existia, e tentando compreendê-lo, tentando utilizá-lo. E foi só no século XIX, lá no final do século XIX, que fizeram um teste, que eu esqueci o nome agora, para provar que esse éter não existia, e mesmo assim teve gente que falou esse teste não prova nada, sabe? Né? Como, por exemplo, o Tesla, né? O Tesla faz teste e não prova nada, essa gente não sabe de nada, sabe? Então, assim, existe assim, olha, historicamente falando, um monte de gente acreditava em várias coisas que, no presente momento, o status quo nega, ou diz ser impossível, ou improvável. Eu não sei se é impossível, como eu falei honestamente, acho que tem várias coisas que eu não tenho como provar ser impossível, sabe? Mas então, assim, né, eu vejo que a maioria das pessoas tem esse... eu vou citar só essa história assim, também de pseudociência, sabe? Uma vez eu tinha comentado como eu achava que essa expressão estava perdendo sentido, e hoje em dia eu concordo cada vez mais, sabe? Vocês podem ver, eu tenho certeza absoluta que eu nunca tento vender os meus posicionamentos como científicos, porque já falei isso mais de uma vez, eu acho a ciência uma fonte de informação válida, mas eu não considero ela soberana, absoluta, sabe? Do exemplo lá agora que eu vi que eu acabei começando a história do dragão lá o dragão da garagem, mas eu nem dei meu exemplo para ficar claro o porquê que eu nem consigo validar esse tipo de argumento. É que essas são as pessoas muito materialistas que elas até perderam a capacidade de se relacionar com
as ideias, com o imaginário, que na prática elas vivem com aquilo lá. Eu vou dar um exemplo de algumas coisas que eu falei, sabe? Existe amor? Existe imaginação? Existe filosofia? Esse exemplo eu acho fortíssimo porque eu já sei onde ele vai parar, sabe? É evidente que essas coisas existem. Aí tem gente mais chatinha que pode ficar falando assim, não, porque isso daí é relativo, é um conceito que foi criado pelo ser humano. Mas assim, ó, eu sei que as pessoas que estiverem me ouvindo aqui, que forem inteligentes o suficiente, cara, não importa a tua idade, cara, não importa a tua formação acadêmica. Se tu for uma pessoa inteligente e eu falo pra ti assim, eu te pergunto, existe amor? Então a tua resposta vai ser sim, entendeu? Como eu falei, isso daí... Tipo assim, não necessita dessa evidência material, cara. Não necessita. Qualquer ser humano que viveu no planeta Terra por mais de 2 dias sabe que o amor existe. E se o cara não for um mala, muito mala, que tenta reduzir as coisas a... Não, mas foi um bagulho que foi criado, porque assim... Enfim, cara, existe amor. Vocês sabem que eu tô certo e vocês... Todo mundo pode concordar com isso. Existe amor. Filosofia é a mesma coisa. Existe filosofia? Existe. Existe imaginação? É óbvio que existe imaginação. E eu vou parar nesses 3 exemplos, porque eles são fortes o suficiente para deixar o argumento sustentado por si só, sabe? Existem uma série de coisas que existem, só que existir não implica matéria, sabe? Para mim, isso é claro e notório. Para mim é evidente e não é só para mim, sabe? Para muitas pessoas sempre tiveram essa realização. Que... o mundo material é muito mais limitado, né? Para as coisas existirem aqui, é muito mais complicado das coisas existirem nesse outro plano que eu nem costumo definir onde existe, sabe? Eu creio que as coisas simplesmente existem. Eu nem gosto de falar, sendo... Tipo, não que eu tenha problema em chamar de imaginário coletivo ou de consciente coletivo, o mundo das ideias, sabe? Eu posso dar vários nomes que já foi dito por outras pessoas também, né? Onde exatamente esses... não sei se eu nem vou definir como seres, né? Mas onde exatamente existem as coisas que a gente imagina, onde existe aquilo que a gente define como... Como é que era a explicação no colégio que as pessoas davam, né? De... Não era intangível, esqueci quando era algo que tu não tem, que não tem forma, né? Mas enfim... né? Abstrato isso, né? Tinha que falar como abstrato. Então, essas coisas abstratas assim e tal, onde que elas existem, né? Na minha opinião, elas existem, sabe? Elas existem em algum lugar e não é importante. No presente momento, eu não considero importante determinar onde essas coisas existem. A primeira pergunta que eu fiz pra mim durante muito tempo, quando eu digo muito tempo, cara, é muito tempo mesmo, sabe? Foi décadas eu me perguntando se essas coisas existem ou não. No presente momento, a minha opinião é que sim, existem. Onde que essas coisas existem, eu não acho que é a pergunta mais importante pra eu fazer no momento, sabe? Mas é só pra vocês entenderem que esse tipo de percepção cosmológica já muda por completo os teus argumentos que te fazem sentido, sabe? Como eu já falei aqui, pra mim, esse argumento do Carl Sagan não tem literalmente não tem qualquer peso. Não é nem algo que, enfim, eu não tenho como levar em consideração, sabe? E com isso eu quero dizer que o Carl Sagan é um imbecil, um idiota, blá, blá, blá. Não, só tá querendo dizer que a gente tem uma divergência cosmológica gritante, que isso até impede que aquilo que pra ele pode parecer senso comum tenha peso pra mim e vice-versa, tá ligado? E vice-versa. Então, por isso que essas questões, na minha opinião, são muito mais fundamentais e práticas para a forma que tu vai viver a tua vida. Se tu de fato acreditar naquilo que tu diz acreditar, né? E sobre a história de pseudociência, eu entendo, tipo, quando as pessoas estão fazendo críticas, eles criticam 2 coisas. Eles criticam assim, gente que usa de pseudociência para dar golpe nos outros. Sim, eu acho golpista, charlatão, estelionatário errado e não concordo com isso. Mas até aí tudo bem, isso daí é uma parada. E a outra coisa que alguns deles falam assim também é de gente que quer falar de certos assuntos como se eles fossem científicos e validando, sabe? Gente que quer vender curso de algum assunto e ele bota uma envelopagem científica na parada. Beleza, essas 2 coisas eu posso discordar. Só que agora, gente que faz parecer que todo conhecimento, todo ensino, toda cultura histórica, antropológica se torna uma pseudociência, peraí, ela torna-se pseudociência a partir do momento que a pessoa quer utilizar como cunho científico e vendendo como uma ciência. Né? Eu já tive atritos com pessoas que tem gente que não entendem isso. Não, mas é que já foi comprovado que não existe.
Do que tu tá falando, meu irmão? Que mané comprovado que não existe. Tipo assim, essas pessoas que falam isso, elas não têm a menor ideia do que elas estão dizendo, sabe? É tipo assim, tu perguntar pra ela assim, tá, então, fala pra mim de taromancia, sabe? Como é que surge? Por que surge? Por que vira proibido? Por que é perseguido? Por que é criminalizado? A maioria das pessoas sequer sabe que em algum momento da história era criminalizado ter um baralho de tarô em casa, sabe? E a origem, a cultura e a persistência, a perseverança. Se tu quiser reduzir no final de tudo a crendice popular, a superstição, beleza. Só que agora, como é que tu vai, assim, cara, isso daí é uma das coisas mais, assim, além de ser desonestas, é um anacronismo bizarro, sabe? Nem ciência existia há 1000 anos atrás. Quem dirá uma pseudociência? E o tarô, ele, assim, a ancestralidade dele, de fato, é milenar, sabe? O mais antigo que eu tenho conhecimento é o tarô mameluco, né? Escreve Mamluk também, Mamluk, né? E tem alguns deles que têm, assim, 1400, 1500 anos de idade, e tem gente que assume que eles eram ainda mais antigos que isso, né? Se a gente tem uns tão antigos assim, deve existir uns, sabe, sei lá, pré-histórico, né? E esse baralho era feito umas tabuinhas assim de argila, e o que eu quero dizer com tarô? Eu nem vou explicar todo o fundamento da leitura, blá, blá, não é isso, até porque eu também não entendo, mas eu quero dizer assim, os seres humanos utilizarem um baralho, que hoje em dia é de cartas, e nessa época era de tábuas de argila, como assim, uma espécie de auxiliador para fazer uma leitura de possibilidades e probabilidades estatísticas, sabe? Ah, mas não é isso que os caras estão falando. Bom, se tem um charlatão, um golpista falando alguma outra coisa, sabe? E também não quero eu ser autoridade da taromancia, mas eu tô explicando enquanto esse recurso que foi histórico, antropológico, tá ligado? Não foi, essas coisas não surgem. Isso é pseudociência, faz parecer que é um idiota do nada começou a utilizar, sabe? Como eu falei, é muito injusto, cara. Como é que tu vai chamar uma prática que existia antes da ciência moderna? Porque praticamente não existe cientista também até, sei lá, século XIX, sabe? Eu não sei quando é que sabe? Não sou eu que tenho o poder de declarar o início da ciência, digamos assim, né? Mas é meio que senso comum que os cientistas mais antigos não são sequer considerados cientistas, sabe? Porque as coisas que eles falavam, acreditavam e defendiam têm mais a ver com aquilo que eu acredito do que aquilo que os cientistas modernos acreditam, sabe? Então esse nome moderno, essa visão moderna de ciência é super moderna, sabe? De fato, como eu disse, 150, 170 anos, sabe? Mais ou menos aí. Ou 200, sei lá. Então como é que tu vai pegar... Como é que tu vai pegar e tu vai batizar uma prática que nem a taromancia, que é muito mais antiga, né? Como eu disse, chegou um ponto que era proibido, né? E aí eu tenho uma teoria, por que foi proibido? O que é fato é que foi proibido, né? Tem gente que fala, não, porque era o culto do diabo. Pode ser também alguma coisa assim, com um viés mais religioso, mas foi mais moderno do que essa época. Na minha opinião, é porque taromancia era um recurso que era utilizado por quem? Quem vocês acham que começou utilizando esses recursos? A elite, cara. Nobreza, realeza. As cortes dos reis, dos sultões, dos imperadores, dos faraós, de qualquer líder, de qualquer povo conhecido, cara. O cara que era o líder, o governante, ele sempre tinha tarólogo, astrólogo, ele sempre tinha gente ajudando a prever os passos e as coisas que eles vão fazer. Se vocês não querem acreditar, se vocês querem achar estupidez, crendice popular, beleza, aí é outra parada. Só que agora, negar que essas coisas existiam, estavam presentes, eram importantes, ao mesmo tempo que quando essas coisas saíam da elite, da nobreza, do clericato, acho que essa palavra existe, né? Espero que sim, e se espalha para as outras massas, para as outras camadas, gera incômodo. Gera incômodo, tanto é que, na minha opinião, é por isso que foi proibido, né? Se foi proibido, porque está incomodando alguém poderoso. Essa é a lógica da proibição, né? Então, na minha opinião, por que vão proibir uma crendice popular? Não, é porque era um recurso que devia ser mantido em segredo. E até hoje em dia. E hoje em dia, Renan, mas como é que hoje em dia mantém em segredo? Mantém em segredo tornando estúpido, em primeiro lugar. Tem gente que sequer acredita, em segundo lugar, tem muita gente que acredita, mas não sabe entender, não sabe se fundamentar, não sabe se embasar, e daí ajuda a aumentar o número de pessoas que não acreditam, tá ligado? Aí é basicamente isso. Mas se tu vê a história, a origem, sabe? E agora, vocês acham que até hoje em dia a elite, a nobreza, entre aspas, sabe? Os clérigos, os governantes, os líderes de empresa. Vocês acham que até hoje em dia esse pessoal não se consulta com tarólogo, com astrólogo, com feiticeiro, com bruxo, com médium? Vocês acham que não? Sabe? Vocês acham que não? Vocês acham que isso daí é um negócio que sumiu? Esse costume que eu tô dizendo
Se você não acredita, vamos pesquisar, cara. Vamos pesquisar e vocês vão ver se os governantes, os líderes, eram pessoas que viravam as costas para essas práticas ditas como ocultistas, caralho, é quatro. Então, vocês acham que hoje em dia, 2023, não tem juiz, não tem ministro, não tem político, não tem advogado, enfim, não tem figuras de poder e influência na sociedade, sabe? Líderes, sabe, de empresas, de conglomerados, de multinacionais que tem médiums, ou um só, ou mais de um, que joga cartas para eles, ou joga outras formas de leitura, e faz leituras ditas como assim, de jovem místico. Vocês realmente acham que isso desapareceu e tá na esfera do... né? Eu vou terminar aqui, né, esse programa que eu acho que ficou bacana, e inclusive eu acho que vai ter mais coisas para comentar. Eu acho que eu consegui montar pontos bacanas, interessantes, de por que a minha cosmologia diverge desses outros tipos de cosmologia, mas sempre tem mais o que falar, né? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, sabe qual é o maior truque que o diabo aplicou? Foi convencer as pessoas de que ele não existe, sabe? E essa lógica vale para muita coisa. O maior truque que as pessoas manipuladoras aplicaram no resto do mundo foi convencer eles de que certas coisas não existem, enquanto essas próprias pessoas que inventaram essas histórias se beneficiam disso, sabe? Então é a mesma lógica, sabe? Tu diz para as pessoas que não tem com o que se preocupar quando na realidade tu se beneficia daquilo. Tu diz quando não existe, quando aquilo lá faz parte do teu dia a dia, praticamente, sabe? E tu diz pra eles não se preocupar com algo que existe, tá fazendo mal, inclusive, pra eles, sabe? Diz, não, isso não é mal, e é um mal sim. Bom, mas é isso aí, né? Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.